Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos diferenciar os tipos de célula. Então vamos falar quais são os principais tipos de células que existem, classificar elas, ver como elas se diferem e quais organismos que possuem cada uma destas células. Então é uma aula super importante porque a gente consegue enxergar, fala, pô, esse organismo que eu estou estudando, ele tem esse tipo de célula ou aquele tipo de célula. Bom, se ele tem aquele tipo de célula, quais são as características que ela tem que fazem com que esse organismo tenha suas particularidades? Então vamos lá, gente. Lembrando que todo ser vivo é formado por célula, né? Uma ou mais células. Gente, basicamente, existem dois tipos de célula. É básico, assim. Quais são os dois tipos básicos de células? É a célula eucarionte, ou na verdade seria a célula eucariótica. A gente fala eucarionte. E a célula procarionte. São os dois tipos de célula. Ou uma célula eucarionte ou uma célula procarionte. É óbvio que existem variações dentro de cada uma dessas células, principalmente nas células eucariontes. Então os vestibulares, eles muitas vezes eles te pegam numa diferença, eles perguntam qual é a diferença entre a célula animal e a célula vegetal. Ora, tanto a célula animal quanto a célula vegetal são células eucariontes. Portanto, eles vão te cobrar essa diferença e você vai ter que saber que, claro, existe essa diferença. Ou os vestibulares vêm e te cobram qual é a diferença entre uma célula eucarionte e uma célula procarionte. Essas diferenças entre os dois tipos de células são diferenças muito mais gritantes, muito mais visíveis. Então vamos começar falando a diferença entre uma célula eucarionte e uma célula procarionte. Primeiro a célula procarionte. Quais são os organismos que tem elas? É uma célula muito mais primitiva. Então a gente sabe que os organismos que a possuem são organismos mais primitivos. Olha só, bactérias, cianobactérias e árqueas são os exemplos de organismos que possuem esse tipo de célula. Lembrando, células procariontes são muito menores do que células eucariontes. Muito menor. Imagina uma bactéria. Bactéria é muito menor do que a célula que tu tem na tua boca, por exemplo. Então, mas se o exercício lá te falar de qualquer um desses três exemplos, esses três organismos, pode ter certeza que eles têm esse tipo de célula. Eu não vou entrar, a gente vai ter uma aula logo em seguida falando da função de cada uma das organelas. A gente se aprofunda no citoplasma, hoje é só a diferença. Então eu não vou te falar de... aqui, só rapidamente, a diferença aqui, você vê que a célula procarionte, ela não é repleta de organelas. Ela tem o quê? Um ribossomo, tem um plasmídio, que é um DNA circular extracromossomal, não tem núcleo, então o material genético está disperso no citoplasma, e você vê uma célula bem simples, beleza? Agora quando você olha uma célula eucarionte, primeiro, quais são os organismos que possuem? Todos os outros, animais, plantas, fungos e protistas, algas e protozoários, né? Então todos esses organismos possuem esse tipo de célula. É claro, já falei para vocês, existe variação e o vestibular gosta de cobrar a diferença entre a célula eucarionte animal e eucarionte vegetal. Mas beleza, então falou, então, enquanto que essa aqui não tem núcleo, não tem organela, o que tem nessa aqui? Primeiro, é repleta de organelas. O material genético se encontra dentro do núcleo. O núcleo é a maior organela que tem, tanto é que se tu for fazer qualquer curso na área da saúde, medicina, biologia, enfermagem, farmácia, enfim, você vai ter aula prática de citologia e você vai corar a célula. A única organela que você vê no microscópio óptico, esse que a gente vê nas aulas práticas, é o núcleo, de tão grande que ele é. Então, a diferença é que aqui está cheio de organelas. Entre elas, tem ribossomo, tem complexo de Golgi, tem retículo endoplasmático, liso e rugoso, tem lisossomo, já falei, tem mitocôndria. Se for aqui, tem cloroplasto, e eu vou falar dessas diferenças aqui. Beleza? Então, resumão assim. Se você tiver que diferenciar célula eucarionte, célula procarionte, primeiro os organismos que a possuem, já falei. Segundo, essa aqui não está cheio de compartimentação, não tem essas organelas, só tem o ribossomo, um plasmídio, alguns plasmídios, né? E o material genético disperso no citoplasma. Enquanto que uma célula eucarionte tem todas as organelas que tem direito, claro, com as variações. Beleza? Fechou. Agora vamos diferenciar os dois tipos de células eucariontes que os vestibulares cobram. Lembrando, claro, tem diferença dos protozoários, das algas, a dos fungos. Sim, gente, claro que sim. Só que, neste momento, o que os vestibulares cobram, nesse momento é importante você saber a diferença entre animal e vegetal, que é o que vai ser cobrado aí no Enem, nos principais vestibulares do Brasil. Então, repara, uma célula eucarionte animal, ela tem todas as organelas importantes lá que a gente vai estudar na próxima aula. Só que a célula eucarionte vegetal tem as mesmas organelas, só que tem três estruturas aí que você tem que anotar.
Olha a diferença. Enquanto que na célula vegetal tem, além de ter todas essas organelas, ela tem, primeiro, parede celular, formada por celulose. Segundo, tem cloroplasto, por isso que essa célula vegetal faz fotossíntese, tem cloroplasto. E terceiro, tem grandes vacúolos gigantescos. Ah, nessa aqui pode ter? Sim, mas eles são pequenos e tal. Nesse caso aqui são grandes, eles chegam a ocupar quase metade do citoplasma, são maiores que o núcleo. Então, resumindo novamente, a célula vegetal tem as mesmas organelas que a célula animal, só que tem 3 estruturas que são a mais. Primeiro, parede celular. Segundo, cloroplasto. E terceiro, um grande vacúolo que ocupa a maior parte do citoplasma. Feito, gente, essa é a diferença. Então agora, qual é a sugestão? Primeiro, a gente tem a lista de exercícios. São 5 exercícios respondidinhos, bonitinhos para vocês baixarem e fazer sobre essa aula. Só que antes de fazer essa lista de exercício, vocês dão aquela fechadinha no olho e explica para você mesmo. Bom, quais são os tipos de células? Fecha comigo, só escuta o meu áudio agora, fecha o olho. Tá? Quais são os 2 tipos de células que tem? São as células eucariontes. Vou até chegar mais perto aqui, mas só fecha o olho. Existe a célula eucarionte ou eucariótica e a célula procariótica. Procarionte. Bom, essas 2 células se diferem pela complexidade. A eucarionte tem organelas, a procarionte não tem. Os organismos que têm a procarionte são as bactérias, são aqueles primitivos, né? Bactérias, cianobactérias e arcas. Os animais, as plantas, protozoários, fungos possuem célula eucarionte. Agora, dentro das células eucariontes, tem. Você está me olhando, deve estar parecendo um louco, olho fechado, dançando aqui, né? Mas vamos embora. Dentro da célula eucarionte, você tem que saber a diferença entre a célula eucarionte animal e a eucarionte vegetal. A eucarionte vegetal tem tudo que a eucarionte animal tem. Só que aqui nas plantas existem 3 estruturas que você tem que saber. Os vacúolos grandes, a parede celular e também os cloroplastos ou outros tipos de plasto, mas o principal é o cloroplasto. Abre o olho. Conseguiu explicar isso para você mesmo? Essa aula está copada para você. Um grande beijo, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.